Obrigado pela saudação. Pessoal, para mim é um privilégio, sempre um privilégio poder compartilhar conhecimento, principalmente quando é conhecimento voltado para o Evangelho de Jesus Cristo, né? E eu estou aqui como irmão de todos vocês, né? Nós somos irmãos em Cristo. Eu sei disso e para mim é um privilégio poder conversar sobre alguns pontos do Evangelho de Jesus Cristo que podem nortear o nosso trabalho profissional e a preparação para o mundo atual, né? O tema dessa palestra é os desafios do homem cristão na atualidade. E como desafios nós realmente temos vários. São vários, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar, refletir junto com vocês, certo? Ele está começando a fazer a apresentação. E desafios do homem cristão no mundo atual. Desafios, são desafios mesmo? Será que nós estamos passando e vamos passar por mais desafios no mundo atual? Ou é tudo uma maravilha? Eu estava vindo aqui, conversando com o rapaz que me trouxe, né? Aurivan, e ele também é da Igreja Batista, não é? Lá de Maceió. E nós estávamos conversando, a vinda de Jesus Cristo está às portas, não está? Nós sabemos que está. Todos nós que somos evangélicos, que somos cristãos, nós sabemos disso. E as promessas, as revelações com respeito a esses dias são de dias turbulosos, conflituosos. Então, eu trouxe alguma coisa aqui para vocês para mostrar que realmente são desafios para nós e para a humanidade de um modo geral, no mundo atual. Próximo, por favor. Eu trouxe aqui 4 teses, 4 proposições que eu quero defender rapidamente no tempo que eu tenho, de aproximadamente 1 hora, né? E são teses, são afirmações, suposições que eu vou defender aqui, e eu abro para quem quiser fazer um comentário, discordar ou assim por diante. E trago 4 proposições. Só que antes de apresentar essas 4 teses, eu quero fazer uma reflexão inicial. Não dá para ler muito bem aqui, mas Michelangelo, no século XVI, ele fez uma estátua de Davi, né? E Davi, essa escultura é uma das mais famosas, né, do artista Michelangelo, e o trabalho dele retrata o herói bíblico. Agora, o interessante é que outras esculturas já tinham sido feitas naquela época, e a maioria delas aparecia Davi com a cabeça de Golias do lado dele. Mas Michelangelo, ele esculpe, ele faz a escultura dele de uma forma diferente. Ele não coloca Golias morto ou Davi perto do Golias morto como se fosse um prêmio. Ele resolveu esculpir o momento mais grandioso de Davi, que é o momento que ele toma a decisão de que ele iria matar Golias, que ele ia enfrentar aquele guerreiro gigante que vivia chamando, né, ao povo de Israel à luta, ao combate. A grandeza de Davi realmente foi na hora da sua decisão. Vocês concordam? Ele era um jovem pastor, ele não era militar, ele não sabia guerrear, não sabia usar armas. E na estátua de Davi ele coloca lá a funda, que era, né, que se jogava pedra, e numa mão tinha a funda e na outra mão tinha uma pedra. Olha que bacana, né, que Michelangelo ele esculpe um momento que mostra a grandeza de Davi, quando ele toma uma decisão de que ele ia enfrentar
o Golias e enfrentou, né? E ele fala, sobe um pouquinho, por favor, é exatamente isso. Michelangelo fala o seguinte: eu apenas tirei daquela pedra de mármore, tudo o que não era Davi, e ele esculpiu o caráter de um homem que toma uma decisão. Vocês já pararam para pensar qual a diferença entre escolhas e decisões e uma decisão? Sabiam que nós fazemos algo em torno de 10 mil escolhas por dia? 10 mil escolhas por dia. Só que 99,99% dessas escolhas são automáticas. Como é que eu escovo os dentes, não é? Eu escovo os dentes provavelmente do mesmo jeito que eu aprendi a escovar como criança, e é automático, não é? Será que se eu mudar a forma de eu escovar o dente, eu posso ter um resultado diferente? Claro que sim. Eu posso aprender como escovar o dente de uma forma diferente e posso ter um resultado, cuidar melhor da minha saúde bucal. Mas são escolhas. Eu amarro o sapato, aqui nesse exato momento, eu não estou pensando no que eu vou falar. As palavras vêm na minha mente, praticamente automático, de forma automática. E decisão? E o que é decisão? A própria palavra já diz: de não, cisão, de cortar. Ou seja, não corta. Ou seja, eu decido, eu não volto atrás. Pessoas de caráter, elas escolhem muito bem para depois tomar uma decisão. Eu tenho aqui umas 10, 20 pessoas. De repente um pastor aqui escolheria 3, escolhe 3 e toma a decisão sobre um. Não é assim que funciona? Eu seleciono 3 dos 20, mas eu tomo a decisão de um que vai me ajudar numa determinada ação, e eu tomo a decisão. O ideal é que eu não volte atrás. O ideal então é que eu faça as escolhas corretas. Concorda? Por isso que eu acho fantástico o que Michelangelo fez. Quando ele retrata Davi na hora da sua grandeza, na hora da sua decisão. Ele toma uma decisão e vai para o campo de batalha. Próximo. Então, pessoal, a primeira tese que eu quero falar, tendo essa introdução, é de que nós precisamos realmente tomar algumas decisões na nossa vida. A primeira tese, a primeira suposição que eu quero trazer para vocês, para defendê-la, é a seguinte: se estivermos preparados, não precisamos ter medo. São desafios nos tempos atuais para o homem cristão, principalmente o filho de vocês, os netos de vocês. São grandes desafios, mas se estivermos preparados, não precisamos ter medo. Próximo. De acordo com Louis Pasteur, ele fala o seguinte: muitas das grandes descobertas foram feitas por acaso, mas o acaso sempre favorece a mente preparada. Então, o professor Antônio Nova, que eu conheci lá na Universidade de Lisboa, eu fiz um doutorado em educação pela Universidade Federal de Alagoas, mas é chamado de doutorado sanduíche, que a gente passa um tempo lá em Portugal. Daí eu tive o privilégio de conhecer o professor Antônio Nova, e ele chega e conta, ele apresenta essa citação de Louis Pasteur, e daí ele fala uma historinha de um grande pesquisador, que esse pesquisador, ele era um doutor, um pesquisador em antropologia, em arqueologia, e ele estava numa praia, descansando, tomando sol, comendo alguma coisa, e de repente ele olha lá longe, ele vê um brilhozinho estranho. Ele olha aquilo e ele para e fica curioso, assim, é alguma coisa diferente. Daí ele vai até lá, mexe, cavuca e tira um artefato arqueológico que valia muito dinheiro. Ou seja, parem para pensar, milhares de pessoas passaram pela praia e não viam aquele artefato arqueológico, mas uma mente preparada, uma mente que tinha conhecimentos, ela olha
entende, vai lá, mexe e descobre um artefato arqueológico. Ou seja, Antônio Nova confirma o que o Louis Pasteur fala. Muitas das grandes descobertas são feitas ao acaso, mas o acaso sempre vai favorecer a mente preparada. A sorte sempre vai favorecer as pessoas preparadas. Então, os desafios do mundo são muitos, como eu vou mostrar para vocês. Mas se eu estiver preparado, eu não preciso temer. E aí entra a vantagem de ter os valores cristãos. Próximo. Onde você vai estar daqui a 10 anos? Onde vocês vão estar daqui a 10 anos? Hoje é dia 28, né? De setembro de 2024. Parem para pensar. Onde vocês vão estar em 28 de setembro de 2034? Quem acha que vai estar morto aqui? Levanta a mão. Será? Será, irmão? Quantos anos você tem? Oi? É bem provável. Não, não vai estar aqui, mas morto você não vai estar não, né? Morto eu acho que não, né? Não se sabe, né? Quantos anos você tem? 61, mesma idade que eu. A média dos homens no Brasil hoje é 78 anos de idade. Eu acho que eu não vou estar morto, não. Eu acho que ninguém aqui vai estar morto em 2034, né? Alguém acha que o senhor vai? Quantos anos o senhor tem? 82? 82? Irmão, acho que não. O senhor parece forte, magrinho. Acho que o senhor vai pro 100 aí, viu? Não sei não. Eu não pensaria dessa forma, não. Tanto faz, né, irmão? O senhor não tem medo da morte, eu também não. Mas é uma pergunta importante, não é? Onde você vai estar em 2034? Se você estiver vivo, né? É importante que você se prepare de alguma forma. Dizem que os japoneses vivem mais que 100 anos, meu irmão. Sabe por quê? Um dos fatores do japonês, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou descendente japonês, né? Acho que ninguém percebeu, né? Mas dizem que os japoneses, irmão, eles não têm mesa com cadeira. Então as mesas são baixinhas. Então eles têm que sentar no chão. Então o japonês velhinho tem que agachar e levantar umas 30 vezes no dia. Ou seja, a perna deles é forte. E de acordo com algumas pesquisas, as pessoas quando vão perdendo a musculatura da perna, ela tem tendência a ter mais doenças. Então por isso que os japoneses fazem muito exercício físico nas pernas. Tem outros fatores também. Mas a questão é, daqui 10 anos, 2034, como vai ser o mundo? Eu posso ter uma ideia de como vai ser o mundo em 2034 analisando como é o mundo hoje. Podemos? Próximo. Vamos analisar. De acordo com esse cientista social, Zygmunt Bauman, um cientista social da Inglaterra, ele fala que nós vivemos tempos de modernidade líquida. Líquida, imediata, leve, fluida e mais dinâmica que a modernidade sólida que a suplantou. A passagem de uma a outra acarreta e acarretará muitas mudanças. Ou seja, de acordo com Zygmunt Bauman, há 40, 50 anos atrás, nós vivíamos uma modernidade sólida, mas hoje nós vivemos uma modernidade fluida, líquida. Quer ver um exemplo de modernidade sólida? Até estava falando com meu amigo Orivan aqui no carro, né? Eu tinha 8 anos de idade, estava na minha casa, meu pai do meu lado, assistindo o Jornal Nacional na poltroninha dele, né? E eu brincando no chão, 8 anos de idade, isso na década de 70. E daí, de repente, minha mãe entra em casa gritando, e eu levei um susto, meu pai também levou um susto. Minha mãe falava assim: Iabe do céu, um escândalo, Iabe, na cidade de Lins, interior de São Paulo. Um escândalo, Iabe, um escândalo. O meu pai: o que foi? Fala pra mim. Eu levei um susto, falei: fala, mamãe, fala, o que foi que aconteceu? Daí minha mãe falou pro meu pai: Iabe, a dona Cidinha vai se separar. Naquela época era um escândalo. Hoje em dia é um escândalo de separação?
Percebe o que era a modernidade sólida de antigamente? Os valores eram sólidos. Hoje em dia já não. Está mudando. Próximo. O mundo está mudando de uma forma que a gente nem imagina. Olha os valores da nossa sociedade atual, não é? Tem mulheres que têm um corpo que eu pedi a Deus. E fora muitas outras coisas que nós sabemos no mundo de hoje. Aquela solidez dos valores, das tradições, está acabando. Está sendo... Por quê? Porque é uma modernidade líquida. Uma modernidade que as pessoas descartam com muita facilidade as coisas. Próximo. Nessa modernidade líquida, muitas coisas estão acontecendo em termos de descobertas. Uma cirurgia cerebral, que antigamente precisava umas 20 pessoas numa sala de cirúrgica, hoje em dia só precisa de 3 pessoas, por causa da robótica na medicina. Então, com a robótica na medicina, o médico pode operar lá de São Paulo um paciente num hospital em Recife que tenha condições. Ele manuseia tudo automaticamente pelo robô. E aquela cirurgia que precisava de 20 pessoas, anestesistas, auxiliares de enfermagem, depois o paciente ficava internado uns 10 dias no hospital, precisava de alimento, precisava de alguém para limpar o quarto, cuidar dele. Não precisa, porque essa cirurgia é tão rápida que a pessoa pode sair no dia seguinte. O que está acontecendo no mundo de hoje? O que será que vai acontecer daqui a 10 anos? Próximo. As colheitadeiras de cana-de-açúcar, eu vi em 2013, usina Roçadinho, São Miguel dos Campos, usina Roçadinho, que faliu, não existe mais, pelo menos não com esse nome. Ela comprou 10 colheitadeiras mecânicas que pôde demitir 2.000 cortadores de cana. E 120 pessoas cuidavam das 10 colheitadeiras mecânicas, que trabalhavam dia e noite. 120 pessoas cuidavam de grande parte da colheita. Lá em São Paulo, nos dias atuais, nem essas 120 pessoas precisam mais, porque as colheitadeiras são tudo automáticas e funcionam por GPS. Como será daqui a 10 anos então, né? Bancos. Quem foi em banco aqui recentemente? Levanta a mão. Eu acho que faz uns 2 anos que eu não vou em banco. Não é? Eu resolvo tudo pelo meu celular. Não é? E é o que o banco faz. Eu tenho uma amiga minha que é gerente do Santander. Daí eu encontrei ela no restaurante uns tempos atrás. Eu sempre converso com ela. E eu falei, e aí, como é que está lá, gerente do Santander? Ela falou, Márcio, aconteceu uma coisa interessante. O banco está aumentando o lucro cada vez mais, mas demitiu um monte de funcionário e me botou para trabalhar em casa. Eu falei, nossa, você está trabalhando em casa? É, Márcio. A maioria dos contatos com o cliente eu faço remotamente. E às vezes eu saio para visitar os clientes, mas eu trabalho de casa. Agora eu não entendo, Márcio, como é que o lucro continua com a lucratividade dele? Eu falei, você é muito ingênuo. Por que o banco consegue lucratividade? Quem você acha que paga a energia do seu trabalho hoje em dia? Quem você acha que paga a internet do seu trabalho hoje em dia? Quem que você acha que paga a manutenção do computador que você usa? Ela parou, eita, Márcio, é verdade. Eu pago tudo. Será que o mundo está mudando, gente? Próximo. Cyberespaço, Coreia do Sul. Ela está fazendo um mapeamento para fazer toda a cidade de Seul virtual até 2030. De forma que qualquer pessoa... Hoje está uma moda, né? Como é que chama aqueles dorama, né? Os jovens sabem, os jovens até riem, porque eles sabem, nós mais velhos nem nunca assistimos dorama na vida, mas os jovens sabem. Aí a Seul está virtualizando toda a cidade. Então até 2030 eu posso ir para a Coreia do Sul usando um óculos, né? Próximo, por favor. Eu posso usar não, pode voltar. Eu posso usar um óculos 3D por causa do metaverso. Eu posso entrar em Seul, ir nas lojas, entrar na loja, escolher produtos, passar o cartão de crédito, depois de alguns dias chega na minha casa. Os
desafios, né, da atualidade são realmente muitos. Carro autônomo, já andaram em carro autônomo? Lá nos Estados Unidos é muito comum, na China também. Você pede um Uber, chega um carro sem motorista para te pegar. Você entraria? Tem gente que não. Eu entraria, eu ia querer ver, torcendo para ele bater, para ver, eu quero ver se ele vai bater mesmo. E não bate. É muito difícil ter algum tipo de acidente. Então um dia talvez eu tenha um carro autônomo, vou para Recife, ligo o carro, boto o trajeto e eu vou dormindo sozinho dentro do carro a viagem inteira e o carro me leva. Pois não? Sim, tem. Eu sei. Próximo. E tem também uma outra tecnologia que é a impressora 3D. Concessionárias, antigamente, a primeira empresa que eu trabalhei na minha vida foi na década de 80, 1988. E era uma concessionária Volkswagen. E nós, quando conversávamos com a diretoria, a dona, que era a Josimeire, sempre falava assim: Márcio, nós temos que vender as peças que estão paradas, vai virar tudo ferro velho, são as peças da curva D. Não vende quase, tudo parado. Daí com a impressora 3D não. Por quê? Porque com a impressora 3D você tem uma matéria-prima, você só imprime a peça quando precisar. Não precisa ter estoque, áreas gigantescas de estoque de peças de carro. Próximo, por favor. Advocacia artificial. Existe um escritório em Recife que tem um nome específico para o robô que eles têm. Não é um robô desse jeito, mas é um computador que ele faz toda a instrução processual de qualquer processo através desse robô. Então esse robô substitui centenas de advogados. Aliás, vocês sabiam que o Brasil tem 1.250 faculdades de direito? No Brasil, 1.250. Agora, sabem quantas faculdades de direito tem no mundo, no resto do mundo? O que vocês acham? O Brasil tem 1.250 faculdades de direito. E no resto do mundo, levando em consideração China, Estados Unidos, Rússia, Europa, todos os outros países do mundo, quantas faculdades de direito tem? O que vocês acham? 1.100. Como é que pode uma coisa dessa? Será que o mercado do direito é concorrido no Brasil? Acreditem, Eu tenho um amigo meu que trabalha no escritório de advocacia em Alagoas. Ele não é advogado, ele fez pedagogia. Nesse escritório de advocacia não tem nenhum advogado. Só que é um escritório que tem 100 unidades no Brasil inteiro. Eles trabalham mais com direito previdenciário, ok? Mas precisa ir uma audiência, tudo remotamente, com a matriz que é lá do sul. Pessoal, próximo, por favor. O que eu faço? Como vai ser 2034? Pode falar. O que a gente faz numa situação dessa? Perfeito. Agora, fé sem obras é morta. Então eu tenho que confiar nele, daí eu tenho que seguir as orientações que ele nos dá. E qual é a orientação que ele nos dá? Ficar em casa, parado, sem fazer nada? Próximo. Tem uma piadinha sem graça, nem precisa se preocupar para rir, tá? Porque ela é sem graça. Mas é uma parábola moderna de Peter Drucker. Até contei na formatura do Marcos. Disseram que tinha um japonês e um americano passeando numa floresta. Daí o japonês e o americano achavam tudo lindo, maravilhoso, passarinhos voando, flores, riachos, tudo era lindo, tranquilo, andavam bem devagarzinho. De repente eles olham para trás e vê um leão enorme, babando de fome, que começa a correr atrás deles. O americano leva um susto com o leão, olha para o japonês está agachado no chão, botando um tênis de corrida, um shortinho, camiseta, pronto para sair correndo. Daí o americano olha para o japonês e fala: japonês, você nunca vai correr mais que o leão. Daí o japonês olha para o americano e fala: mas japonês não tem que correr mais que leão, não. Japonês tem que correr mais que americano. Se
Se vem uma crise enorme por trás da gente, ela pega quem primeiro? Quem está para trás, quem está parado. Pois não. Meu amigo. É verdade, está vendo? É impressionante. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo que ela é atual, né? Ela é extremamente atual. E as pessoas que não acreditam nela e zombam dela, infelizmente não sabem, são ignorantes, não sabem o que estão falando. Próximo, por favor. Pense em crianças pequenas. Se vocês têm filhos pequenos ou têm netos pequenos, imagina eles, depois de ouvir tudo isso que eu falei agora, perguntando para vocês: onde eu vou estar em 2034? E o que você está fazendo para me preparar para isso? Concordo que é muito desafio, realmente, nós vamos enfrentar, sim ou não? Nós vamos enfrentar muitos desafios, nós precisamos nos preparar, mas se nós nos prepararmos, não precisamos temer. Próximo. A segunda tese que eu quero defender com vocês é essa: a melhor preparação para o futuro encontra-se no desenvolvimento da sua profissionalidade e do seu trabalho. Em João 5,17 Jesus fala, né? Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse é um dos maiores valores da humanidade, gente. Trabalho, trabalhar duro, não é? A gente estava conversando sobre isso no carro, ele contando a história dele, que ele trabalhou duro, ele foi policial do Pop Shop, mas ele trabalhou duro mesmo, enfrentou muitos desafios, mas hoje ele estava falando que ele é reconhecido e chamado por muitas pessoas, porque não tem medo de trabalhar. Então, trabalho. Quer se desenvolver, quer preparar para o futuro? Trabalhe. Quer preparar seus filhos para o futuro? Faça com que eles trabalhem desde pequenininho em casa. Ensina a eles o valor do trabalho. Próximo. O trabalho nos torna diferentes de todos os outros animais do planeta. Sabe por quê? Enquanto todos os outros animais se adaptam ao ambiente, nós, seres humanos, transformamos ativamente o meio ambiente por meio do trabalho. Se eu estou numa situação e quero ir para uma outra, eu vou fazer isso como? Trabalhando. É claro que tem uns vagabundos, né, Leon, que vão tentar, através do crime, conseguir chegar mais longe. Mas nós que acreditamos em valores como a lealdade, a fidelidade, a honestidade, nós vamos conseguir pela força do nosso trabalho. Então nós vamos modificar a nossa realidade, sair de uma realidade que nós não gostamos para ir para outra através do trabalho. Essa capacidade de transformação é única para os seres humanos e é central para a nossa condição social. Então, se você quer transformar o meio em que você vive, isso acontecerá pela força do seu trabalho. É o maior valor que eu tenho como sociedade humana, trabalhar. Por isso que eu tenho que ensinar meus filhos a trabalharem, meus netos a trabalharem. E não é fácil nos tempos atuais, porque eles veem exemplos de pessoas que ficam milionárias postando coisas no TikTok, no YouTube, no Instagram, e eles acham que é fácil. Não é fácil. Tem que aprender a trabalhar. Daí então, a dica que eu dou para vocês é usar a chave para o desenvolvimento profissional, para se obter sucesso profissionalmente. Chave, C-H-A-V-E. C de conhecimento, H de habilidades, A de atitudes, V de valores e E de entorno, certo? Pode reduzir? Não, é que cortou, pode deixar assim mesmo. Conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entorno, certo? Eu tenho que ter a chave para o sucesso, eu tenho que dar a chave para os meus filhos e os meus netos. E essa chave nada mais é do que desenvolver conhecimento,
desenvolver habilidades, desenvolver atitudes profissionais, atitudes do homem e da mulher cristãos, desenvolver valores e organizar o meu entorno, meu espaço de trabalho. Próximo, por favor. Antigamente se falava assim, então a chave nada mais é, né, do que conhecimento, mais habilidades, mais atitudes, mais valores, mais entorno. Antigamente eu preciso desenvolver conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entorno. Mas só que hoje em dia se sabe que não. O ideal é conhecimento, mais habilidade, mais entorno, multiplicado por atitude, elevado aos valores. Ou seja, quanto mais atitude e mais valores eu tenho, maior a possibilidade de eu ser competente e estar preparado para o futuro. Então, se eu vou estar vivo, ou meus filhos, ou meus netos em 2034, e eu quero me preparar, eu preciso ter a chave das competências profissionais e desenvolver conhecimento, habilidades, o entorno, as atitudes e os valores. Próximo. Terceira tese: as maiores e melhores atitudes que devemos exercer são aquelas que aprimoram o nosso relacionamento com o próximo. Então, ok, certo. Chave: conhecimento, habilidades, atitudes, valores e o entorno. Tá? Conhecimento, eu preciso estudar. Não tem para onde. Tenho que estudar. Tá? Gente, eu fiz o meu doutorado com 60 anos de idade. É o sonho da minha vida. Eu terminei a minha graduação com 40 anos de idade. Até então eu trabalhava como técnico em propaganda. Fiz 3 especializações depois dos 40 anos de idade. E realizei o sonho da minha vida, que era fazer um doutorado sanduíche, uma parte, estudando a Finlândia, o sistema educacional finlandês, norte da Europa. Fui até lá conhecer. Fiquei um tempo em Portugal, com 60 anos de idade. Há tempo para eu estudar ainda? Claro que há. Enquanto eu estiver vivo, há tempo para eu estudar e me formar e assim por diante. Então eu tenho que desenvolver conhecimento, eu tenho que desenvolver habilidades, comunicação, ferramentas tecnológicas, eu tenho que ter habilidades de comunicação em outras línguas. Podem ter certeza. Antigamente todo mundo fala inglês, hoje em dia muita gente já fala inglês e mandarim, porque a China vai passar os Estados Unidos logo logo. É uma questão de tempo, até porque os produtos chineses, é brincadeira, né? Minha esposa comprou recentemente um cabo, acho que ela pagou 7, 8 reais, chegou lá, foi usar um dia para carregar meu celular. Eu falei, compre produto chinês. Mas eles estão ganhando no mundo por causa de produtos que antigamente eram japoneses, não sei se vocês sabem. Na década de 60, os japoneses tinham imagem de fazer produtos porcaria. Até que Deming, dos Estados Unidos, foi para o Japão e ensinou os japoneses a fazerem produtos de qualidade. Eles usaram a cartilha de Deming e começou a ganhar, entrar dentro do mercado americano e não saíram mais. E se tornaram a segunda potência mundial na época. Então, essa é a minha terceira tese. Eu tenho que ter atitudes, valores eu vou falar, e é lógico, organizar meu entorno. Próximo, por favor. Quais são as atitudes que eu tenho que ter no meu relacionamento com pessoas? Quais são as atitudes cristãs que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que praticar no meu relacionamento com as pessoas? O que vocês acham? Quais são? Falem aí. Atitudes cristãs, recheado na Bíblia, que eu devo desenvolver para me relacionar bem com as pessoas no mundo atual e as pessoas quererem me contratar para trabalhar, quererem que eu fique na empresa. Honestidade é um valor, perfeito. Mas eu quero uma atitude, ação. O quê? Amar também é um valor, mas a gratidão é uma atitude, ser uma pessoa agradecida, perdão é uma atitude, não é?
Eu posso ser uma pessoa que perdoa, não fica melindrada com as coisas que as pessoas falam. Eu posso ser tolerante, são atitudes, são ações. Eu vou ser uma pessoa cheia de atitudes, sou uma pessoa tolerante, paciente, cheia de gratidão, que sabe perdoar as pessoas. E também dotado de valores, como eu vou falar no finalzinho, já. Fé, esperança e caridade são os principais valores cristãos. Eu tendo essas atitudes, eu não vou me relacionar melhor com as pessoas, gente. Eu não vou evitar levar um tiro no trânsito. Não é verdade? Pois não, amigo. Perfeito. O orgulho, infelizmente, é uma daquelas chamam de pecados capitais, né? Mas são emoções, né? São emoções como a gula, a inveja, a avareza. Eu tenho que realmente ficar livre disso, tenho que vencer essas emoções negativas. Mas eu tenho que ser uma pessoa cheia de atitudes cristãs. Próximo. Uma das maiores atitudes que eu tenho que aprender a desenvolver é com quem? Com quem? Com a minha esposa. Ela foi um presente que Deus nos concedeu, não foi? Um presente. O Pai Celestial não vai considerar puro, inocente, uma pessoa que faz mal para sua esposa. Isso vocês podem ter certeza. Isso está na Bíblia. Então nós precisamos aprender a amar a nossa esposa. E aprendendo a amar a nossa esposa, fazer tudo por ela. Está na Bíblia isso, não está? Amar como Cristo, né, deu a sua vida pela igreja. Nós devemos dar a nossa vida pela nossa esposa. Ela é o nosso porto seguro, não é? E num mundo onde nós encontramos sexo explícito na palma da mão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse tipo de hábito, que é a luxúria, né, que é um desses 7 pecados capitais, que na psicologia fala de 9 na realidade, é altamente pernicioso para a nossa vida. Agora parem para pensar, olha só como eram os tempos antigos, como eram as mulheres antigamente. Olha as mensagens que as mulheres recebiam nas revistas femininas. Olha só: se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e dar provas de afeto sem questioná-lo. Isso era uma mensagem da revista Cláudia em 1962. O que vocês acham? É assim hoje em dia? Não é, né? Se desconfiar da infidelidade do marido, o pau vai comer em casa, né? E aí, em 62, as revistas falavam, aí tem que redobrar os carinhos, né? Para o marido não sair de casa. Próximo. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada, nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. É assim nos dias de hoje? Não é, não tem como. E a próxima, essa é a mais legal de todas. Sempre que o marido sair com os amigos e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. 1958. A mulher vai esperar, né? Você foi jogar futebol, furou o pneu do carro, daí você chega atrasado, ela vai estar lá dócil, cheirosa, né? Esperando você à noite, linda, né? Maravilhosa. Isso mudou, gente? Mudou. E vai mudar cada vez mais. Vai mudar cada vez mais por causa de alguns movimentos que existem na face da terra hoje. Algumas mulheres chegam a falar que não precisam mais de homens, né? Por que eu preciso de homem? Se ela quiser engravidar, ela engravida sem a ajuda de homem hoje em dia, né? As mulheres podem se casar com outras mulheres. Olha só como o mundo está mudando. Então é um presente de Deus realmente e sabemos relacionar com as mulheres. Próximo. Então a humanidade está mudando, então as mulheres estão mudando. Eu preciso mudar também, para que eu possa aprender a me relacionar com ela e aprender a me relacionar com outras pessoas também. Próximo. E eu tenho a quarta e última tese que eu quero defender aqui para vocês.
3 valores cristãos essenciais. Assim permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Esses são os 3 valores fundamentais. Mas existem outros, como foi falado: a honestidade, a fidelidade, a lealdade. Mas os 3 principais realmente é a fé, a esperança e o amor. São pedras preciosas. Eu tenho um amigo meu que é líder religioso, e ele sempre usava isso na liderança religiosa dele, essas 3 pedras. Ele sempre falava assim: Márcio, tudo que eu vou tomar decisão religiosa, eu sempre me norteio, me fundamento na minha fé, na esperança que eu tenho que as coisas vão dar certo, e no meu amor, na minha caridade. O maior deles é o amor, e eu concordo plenamente. Aqui está, acho que não vai dar para ler, mas eu quero só fazer uma demonstração rápida do quanto que o amor é extremamente importante para nós na parábola do samaritano. Quando a gente estuda a parábola do samaritano, a gente encontra um monte de pontos importantes sobre o amor, e tem tudo a ver com o tema da nossa palestra. Vou ler para vocês. No versículo 30 fala: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Olha que interessante. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Veio e passou de lado, foi embora. E de igual modo, o sacerdote na época, vocês sabem, né, eram os líderes religiosos. De igual modo, também um levita. Levita era da tribo de Levi. Então, eles eram o quê? Cidadãos altamente respeitados naquela sociedade. Então, chegando-se ao lugar, vendo, passou de lado também. Porém, um certo samaritano, Jesus fala do samaritano, que aquele povo, os judeus, menosprezavam os samaritanos, e Jesus usa exatamente o samaritano. Cadê? Chegou ali. Porém, um certo samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Olha que interessante, pessoal. Esse chegou ao pé dele fala que o samaritano se aproximou dele. Os outros 2 passaram de lado, mas o samaritano chegou perto para avaliar a situação. Chegaram perto, próximo do outro. Às vezes eu não quero nem chegar perto. É gay, não vou nem chegar perto, não quero. Em vez de eu me aproximar e tentar descobrir uma forma de acolhê-lo e trazê-lo para o meu meio, não é? Ou porque uma pessoa foi ex-presidiário, ou uma pessoa que já foi doente e tem uma doença incurável ou contagiosa. Jesus fala que ele tem que se aproximar para ver qual é a situação dessa pessoa e tentar ajudá-la. Se ela não quiser ajuda, tudo bem, deixa ela ir. Mas e se ela quiser ajuda? Eu já participei de programas de recuperação de pessoas alcoólicos, drogados. Se eu não tivesse me aproximado deles e tentado ajudar, muitos não teriam saído daquela situação, e alguns deles saíram. Mas para isso eu tenho que me aproximar dele, chegar ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Atou-lhe as feridas. Se vocês verem uma pessoa cair no meio da rua, aconteceu um acidente com ela, vocês sabem os primeiros socorros? O samaritano sabia. Então eu tenho que ser capacitado. Não é um homem qualquer, é um homem que estuda, é um homem que desenvolve habilidades, que desenvolve atitudes, que tem valores, e que ele conhece o seu entorno, deitando-lhes azeite e vinho. Era um homem que tinha condições. Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não consigo ajudar a mim mesmo?
e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Ele tinha condições para poder ajudar aquela pessoa. E partindo no outro dia, tirou 2 denários. Não sei se vocês sabem, mas 1 denário equivalia ao recebimento de 1 dia de trabalho. Não era um valor baixo. 2 denários, o valor de 2 dias de trabalho. Deixou com a estalagem, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e se precisar de alguma coisa quando eu voltar eu te pago. Será que ele voltou? Será que ele voltou? Ou ele é o tipo de promete que vai fazer e não faz? Tem gente que infelizmente é assim: eu vou, eu faço, eu vou fazer, eu vou contribuir, mas só fala, não faz. O samaritano com certeza voltou, e se teve mais algum valor a ser pago, com certeza ele pagou. Sabe por quê? Porque ele é um homem de caráter, não é verdade? Então Jesus Cristo quis mostrar isso para nós com a parábola do bom samaritano. Amor é o maior valor. Amor é o maior valor. Vocês sabem que a Bíblia chega para nós, meus minutos finais, a Bíblia chega para nós pelo grego, não é? E pelo grego, amor é traduzido por 3 palavras, na verdade 4, mas eu me lembro de 3, que é o amor ágape, amor fáter e o amor eros. Quando Jesus Cristo ressuscitou, teve aquele momento que ele ajudou os apóstolos, só tinham, vou pescar, morreu, vou pescar, e foram pescar. Daí Jesus aparece na praia e fala para eles: joga a rede naquele lado. Eles jogaram e pegaram um monte de peixes, não foi? Daí Pedro reconheceu o Salvador, pulou na água. Pedro era muito ansioso, Pedro pulou na água, foi lá até Jesus Cristo, e daí Jesus Cristo é dito nas Escrituras que ele comeu com os apóstolos, não é? E daí no finalzinho Jesus chega para Pedro, provavelmente os dois estavam sozinhos lá, e Jesus fala o que mesmo para ele? Pedro, amas-me? Não é? Daí Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. É dito na tradução do grego que o primeiro amor que Pedro fala para Jesus é fáter. Então ele fala: Senhor, eu te amo com amor fáter, amor fraternal, é o mesmo amor que eu tenho pelos meus familiares. E Jesus fala Jesus tinha perguntado para Pedro amor ágape, que é o amor universal, que é o amor puro. Então Jesus fala assim: amas-me com o amor ágape? E Pedro responde: Senhor, eu te amo mais, eu te amo como meu irmão, é com amor fáter. Daí Jesus, uma segunda vez, fala para ele: Pedro, amas-me? Novamente, com amor ágape. E Pedro: Senhor, você sabe que eu te amo, você é parceiro, é meu irmão, eu te amo como meu pai, amor fáter. E daí Jesus finalmente desce no nível de Pedro e fala: tá bom, Pedro, então amas-me com amor fáter. E daí Pedro fica aborrecido: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo com amor fáter. E daí Jesus fala para a terceira vez: apacenta minhas ovelhas. Apacentar significa cuidar, cuida das pessoas. Será que nós aqui, pelo que eu estou vendo, são pessoas de caráter, pessoas provavelmente bem-sucedidas, talvez não milionárias, mas bem-sucedidas naquilo que fazem? Será que nós podemos apacentar os nossos irmãos, as pessoas que precisam de ajuda? No nosso trabalho, será que eu sou o tipo de profissional que apacenta, que cuida, que faz o melhor para os outros, sempre está à disposição de fazer as coisas? Esse é o amor principal, o amor fáter, o amor ágape, é o amor da cortesia. Se um dia alguém chegar, isso nunca vai acontecer, mas se acontecesse, um pedófilo pega e mata um netinho, uma netinha sua, e daí ele é preso, qual o sentimento que você vai ter? Né? Então, o Senhor não pede para você amar Ele com amor eros, ser apaixonado por Ele, nem com amor fáter, o amor que você tem pelos seus familiares, mas Ele pede para você ter o amor ágape por Ele, porque Ele fala:
amai vossos inimigos, significa cortesia, respeito. Não merece um pingo de respeito um cara desse, mas mesmo assim, quando você vai baixar a cabeça, está entregue nas mãos de Deus. Isso é amor ágape. É isso que eu devo. Olha só como é sábio numa empresa. Eu tenho um inimigo que vive tentando puxar meu tapete no trabalho, e eu amo ele com amor ágape. Eu o respeito. Numa reunião, em vez de eu ficar tentando cutucar ele, tentar puxar o tapete dele também, não, eu me calo. E ele acaba de dar uma boa opinião. Eu concordo. Eu já vi profissionais assim, gente. Eu já tive o privilégio de trabalhar em mais de 170 organizações como consultor, ou CLT, ou em escolas, mais de 170 diretorias que eu conheci quando eu trabalhava com consultoria em empresas, em lojas, shopping, lá em Minas Gerais, em São Paulo. E eu vi muitas diretorias, e eu vi homens que realmente tinham valores cristãos, e eles se sobressaíam. Eu tenho certeza disso, eu vi isso. Então, quais são os desafios do homem cristão na atualidade? São muitos, mas se eu preservar os meus valores cristãos, ponderar, orar, eu com certeza vou me sobressair também. Próximo. E as 4 proposições, é lógico: prepare-se para o futuro, use a chave do sucesso, tenha atitudes de homem de Deus, ame sem limites. É como dizia na Bíblia, né? O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Isso fala de Jesus quando estava lá. Era um menino apenas, mas ele crescia em sabedoria. Próximo, por favor. Meus amigos, gratidão, foi um grande privilégio estar aqui. Marcos, obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma com todos vocês, viu? Valeu, muito obrigado.